Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta sexta-feira, dia 6 de junho. Brasil Esportes fica aqui até as 2 horas da tarde. E o foco hoje, claro, é seleção brasileira, que realiza o seu último amistoso para a preparação para o Mundial. André Isaac vai trazer as últimas notícias, se todos os jogadores viajaram, estão lá no hotel. Também vamos falar de mais um corte de um astro do futebol. Vai fazer muito falta no Mundial e principalmente para a seleção da França, que é o Ribéry. Também vamos comentar as últimas notícias aí da Série D. Ontem um jogo não aconteceu porque esqueceram de marcar o campo. Que fase, né? Cleison Teixeira aqui ao meu lado direito para comentar muito. E aí, Cleison, sexta-feira, muita chuva lá em São Paulo, um caos total e num dia em que a seleção brasileira precisa totalmente do apoio da sua torcida, né? Será que a torcida vai até o Morumbi com chuva? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos amigos de casa. E realmente, São Paulo vive uma situação diferenciada, né? Uma situação onde há protesto, há greve, há chuva, ou seja, todos os fatores convergindo para que não tenhamos assim um grande público lá no Morumbi, né? O que é uma pena. Eu também, assim, estava pensando, não espero também muita coisa do Brasil, principalmente em termos de disposição, de nível técnico para esse jogo, não. Sabe por quê? Eu acho que os últimos acontecimentos com lesões de alguns jogadores, hoje nós tivemos, né, corte na seleção da França, enfim, jogadores que vão ficar fora da Copa do Mundo, isso, de certa forma, acredito que vai afetar um pouco alguns jogadores da seleção brasileira. Então, acho que o Brasil, ele não vai entrar 100% para essa partida. Então, eu já estou preparado, já, né, estou com meus ânimos preparados para ver a seleção brasileira jogando um futebol, de certa forma, até burocrático. E olha lá onde que o André está. André, tudo bem? Boa tarde. Direto do Morumbi. Como é que tá aí? Parece que a chuva parou, é isso ou eu estou enganada? Não está ouvindo, não? São imagens do Morumbi. Só as imagens, né? Acho que a chuva parou mesmo. Mas voltando a falar em relação às lesões que podem acontecer com chuva. Aumenta o risco, com certeza, né? Com chuva aumenta o contato dos jogadores. O futebol que se apresenta na Sérvia é um futebol de contato também. Então há toda essa preocupação, pode ter certeza disso. Alguns jogadores da seleção, principalmente jogadores mais leves, como o Neymar, por exemplo, o Oscar, se jogar, é um jogador leve, o próprio William, que o substitui, os laterais, os alas da seleção brasileira também são jogadores leves, então esses jogadores normalmente têm uma certa dificuldade com esse tipo de clima, né, de ambiente, um gramado um pouco mais pesado, clima chuvoso, a bola corre um pouco mais, jogadores muitas vezes abusam dos carrinhos, então há essa preocupação. É isso aí. E vamos conferir agora uma matéria que o André Isaac fez lá em Teresópolis. Ele contou um pouquinho como começou o primeiro centro de treinamento da seleção brasileira. Para começar a conversa, Teresópolis, há mais de um século antes de ser fundada, em 1891, já começava a surgir na região que hoje é a Granja Comari. Esta é a história que a dona Regina Rebelo, chefe do Serviço de Patrimônio Histórico da cidade, contou pra gente. E era coisa do destino mesmo. Seguimos olhando as relíquias e começamos a ver a seleção entrar na história da cidade. Começou em 66 e a dona Regina estava lá. E nesse dia da chegada dos jogadores a Teresópolis foi armado um palanque, os jogadores vieram, chegaram ali, eles se apresentaram todos juntos no palanque e depois eles eram conduzidos pelos recepcionistas numa passarela, um por um, para que o povo pudesse vê-los e aplaudi-los e fazer as suas homenagens. E olha que chique, a dona Regina com o Bellini, capitão da seleção e com o rei do futebol. Foi, por sorte, eu não sei o que aconteceu na hora, né? A gente não tinha assim, sido escalada. Você vai escolher, você vai com fulano. Na hora, eu fui com ele e depois também, por coincidência, eu fui com Pelé. E ela também nos contou sobre o Hotel Pinheiros, a primeira concentração da seleção em Teresópolis. Então, fomos lá conhecer. Gente, chegamos aqui, ó, no Hotel Pinheiros. Estou aqui na portaria. Qual é o seu nome, amigo? Meu nome é Denilson. Denilson. O Denilson está abrindo aqui pra gente. Tudo bem, né, Denilson? Graças a Deus, tudo beleza. O senhor que toma conta aqui?
Eu trabalho no Hotel Pina, mas eu moro de caseiro aqui. Ah, o senhor é o caseiro aqui? É, caseiro assim, na parte da noite, né? Na parte do dia eu trabalho no Hotel Pina. Como é que o senhor se sente ser caseiro? É do primeiro lugar que a seleção brasileira ficou em Teresópolis. É uma honra muito grande, né? Em primeiro lugar, uma honra muito grande e é uma coisa que é um sonho sempre realizado, você ficar no lugar da natureza, você ficar num lugar sossegado, aconchegante, entendeu? Tranquilo. O senhor pode mostrar aí pra gente? Não, vocês podem ficar à vontade, entendeu? Pode entrar, pode ver, pode ficar à vontade. Ah, ok, obrigado. E o Denilson nos deixou à vontade mesmo. Um silêncio profundo, ar puro, clima frio, um lugar abandonado, que se pudesse falar, contaria histórias de Mané a Pelé. Momentos de 47 jogadores, a maior convocação de uma seleção na história. Nunca tantos craques ficaram reunidos em um só lugar como esse. Muitos bicampeões de 58 e 62 e outros que viriam a conquistar o tri em 70. A seleção fracassou em 66 na Inglaterra, mas aqui começou uma história. Até que a CBF adquiriu a área em definitivo. A Granja Comari é da seleção, a seleção é do Brasil, mas a casa é Teresópolis. Teresópolis é a casa da seleção. Isso nos orgulha porque, sendo a casa, eles têm um pai, uma mãe, né? Alguém que cuide deles. E aqui nós temos o dedo de Deus, né? Que é uma visão maravilhosa, essa serra bonita, né? E temos o clima, que ajuda também a recuperar as forças, a água também, que é muito boa, a água dali do Comari, e o coração, que é da cidade, que recebe eles de braços abertos. É isso aí. Vamos para o nosso primeiro intervalo e em seguida vamos falar com o André Isaac ao vivo lá do Morumbi. Também vamos saber das chances reais de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo e comentar sobre o corte de Ribéry aí para o Mundial. A gente volta já já. De volta ao Brasil Esportes e antes de falar com o André lá direto do Morumbi, vamos conferir os torcedores que vão aparecer aqui no nosso programa nessa sexta-feira, dia de amistoso da Seleção Brasileira. Nossa, olha tanto de gente. Rafael, lá de Ilha das Flores, Sergipe, Copa Zé Café de Futebol Amador, de Esperantina, Piauí. E o Francol ganhou do Tapurió por 2-0. Então tá aí, turma gigantesca, futebol, adorei. O Miller tá no Serra Dourada, né? Com certeza no dia do amistoso aí. Ele é de Santa Helena de Goiás. Valeu, Miller. Rivanildo, de Igarapé-Açu. Todo aí, né, apaixonado pela seleção brasileira, segurando o escudo. Valeu, Rivanildo. A Valéria Martins de Mantena, Minas Gerais, pintada aí, né? Tá entrando no clima da Copa do Mundo. Agora sim, vamos falar com o André. André, boa tarde, direto do Morumbi. Você me ouve bem? Ouço sim, Luciano. Um abraço para você, um abraço para o Cleison Teixeira, um abraço para todo mundo ligado no Brasil Esporte da Rede Aparecida. Estamos aqui no Morumbi, o palco do último amistoso da seleção brasileira, a 100 dias da estreia na Copa do Mundo. Muita chuva em São Paulo, engarrafamento recorde, foi uma ginástica muito grande chegar até aqui ao estádio, mas estamos aqui para trazer as melhores informações para o nosso telespectador. Tem poucos torcedores no estádio, os portões foram abertos agora há pouco. E eu vou ali, Luciana, vou conversar com os torcedores aqui, na Rede Aparecida, aqui no estádio do Morumbi. Por favor, amigo, só um momentinho. Qual o seu nome? Lucas. Você mora onde, Lucas? Eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo. Você torce pra quem? Do São Paulo. E aí, tá em casa aí pra ver a seleção brasileira? Nada melhor lugar pra se estar aqui no do São Paulo, seleção, antes da Copa do Mundo. Já era agora, mano. 5-0 Brasil. Tá, ok, obrigado. Chama o seu amigo ali, por favor. Qual o seu nome, irmão? Felipe. Tudo bem, Felipe? Bom. Também é de São Paulo? São Paulo. Torce pra quem? São Paulo, né? E aí, tá, aqui a maioria vai ser São Paulo hoje, né? Com certeza. Tá animado com a seleção brasileira? Bem, não, já que não vou poder ir na Copa, né? Tem aqui qualidade pra aqui, mano. O Felipão fala que o torcedor aqui, ele é muito exigente. É mesmo? Com certeza, tem que ser, né, mano? Senão o mano estaria aqui com nós ainda e perdendo a... Com certeza perdendo a Copa das Federações.
Então tá ok, muito obrigado. Bom jogo. Obrigado também. Aí alguns torcedores já estão presentes aqui no estádio, Luciana, Cleison Teixeira e você ligado no Brasil Esporte. E sobre esse jogo, o técnico Felipão, ontem na Granja Comaria, ele deu uma declaração muito interessante sobre essa partida contra a Sérvia. Uma das respostas me chamou muito a atenção. Ele queria esse amistoso na semana passada. Normalmente, o técnico da seleção, ele analisa os adversários e ele quer jogar na véspera de iniciar o Mundial com uma equipe mais fraca, com uma equipe que tenha um posicionamento em que a gente não corra tantos riscos de lesão. Nós queríamos jogar com a Sérvia semana passada, só que não, por acertos lá não conseguimos, porque eu acho que a Sérvia é bem mais forte e marca de uma forma que muitas vezes pode ser viril e a gente vai ter que ter cuidados. E também, claro, que o árbitro vai cuidar disso aí. Mas se desse para nós jogar anteriormente, eu queria jogar na sexta-feira da semana passada e agora com outra equipe fosse um pouco mais fraca, tá? Não conseguimos e tivemos que fazer dessa forma. Vamos ter os cuidados necessários, respeitando porque a Sérvia tem excelentes jogadores e é uma equipe que marca muito forte. E vamos ver se a gente consegue terminar o jogo normalmente com um resultado positivo ou pelo menos com uma ideia boa da equipe e sem problemas nenhum de lesão. Então tá aí. Então se ele teria já cuidado dessa partida, ele vai ter que ter muito mais diante da situação do gramado, da situação do estádio neste momento, já que chove bastante aqui em São Paulo. Você joga contra uma equipe que marca pesado, que marca forte e ainda debaixo de chuva, então cuidado redobrado hoje na seleção brasileira. Agora quem não está tendo cuidado, quem está partindo para cima, quem está querendo ganhar a posição de titular é o William. Ele já vinha prometendo isso desde o início nos treinamentos. E ele diz pra gente qual é a receita, quais são as armas que ele tem para tomar a posição de titular na seleção brasileira. Acho que o meu estilo de jogo todo mundo conhece. Eu sou um jogador que gosta de criar jogadas, né, driblar, arrancar. Mas quem vai decidir, quem vai jogar sempre é o professor Felipão. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho da mesma maneira de quando eu vim a primeira vez com ele. Então é isso que eu tenho em mente e o que eu quero fazer. O William treinou ontem entre os titulares, mas não está confirmado no time. A tendência é que o Oscar, que se apresentou ontem à noite no hotel com a delegação aqui em São Paulo, ele seja titular da equipe. Mas se tem algum jogador que pode tomar alguma posição daqueles titulares da Copa das Confederações, esse é o William, que vem se destacando nos treinamentos e se destacou no último jogo contra a seleção do Panamá. Luciana. Muito obrigada, André, viu, pela sua participação. Se a gente conseguir, a gente volta com você no último bloco aqui do Brasil Esportes, ok? Estou à disposição, Luciana. Esperem um pouquinho que a gente vai falar agora, falar um pouquinho sobre a situação da Sérvia, né? Já que o Felipão disse que o desejo dele era jogar na semana passada. E aí eu já ia te perguntar, Cleison, se tem muita diferença jogar com um time que está em 30ª posição semana passada ou hoje. E aí eu lembrei que o Panamá está em 31ª posição no ranking da FIFA. Então, posição para posição não tem essa história, tem que jogar mesmo, né? Exatamente. Acho que mais nesse caso não entra essa questão da posição, que é muito circunstancial. O Brasil mesmo já chegou a ficar fora dos 10 melhores no ranking da FIFA. A gente sabia que isso era uma questão de momento, né? Muito mais em função do Brasil não vir fazendo jogos contra seleções de alto nível, né? A Sérvia, ela é melhor do que a seleção do Panamá. Ela tem jogadores com muito mais categoria e que vão querer mostrar serviço contra a seleção brasileira. Afinal de contas, os holofotes estão voltados para esse jogo, porque é um adversário em potencial do Brasil. Então, eu concordo com o Felipão, um adversário mais duro, que joga mais firme. Esse amistoso deveria ter sido realizado na semana passada, até porque se houvesse algum tipo de contusão, ele teria tempo suficiente para recuperar esse jogador. Pra gente ir pro próximo bloco, você desconfia se algum jogador da seleção brasileira vai se poupar um pouco? Ainda mais jogadores que estão vindo de alguma lesão, como por exemplo, lesão não, né? Que foram poupados para o amistoso diante do Panamá. O Paulinho, por exemplo.
Eu não tenho dúvida. O Paulinho até não é tanto da característica dele, não. Jogador de meio campo já... Thiago Silva. Exatamente. Mas o Thiago Silva também zagueiro. Acho que o zagueiro normalmente ele não se poupa tanto assim. Mas acho que os jogadores de frente, os jogadores que atuam pelas alas, esses vão enfrentar um pouco de dificuldade. E muitas vezes o jogador pensa, não há motivo para colocar o pé numa dividida mais forte, para entrar numa jogada onde ele sabe que de repente ele pode se prejudicar. Então, ainda mais nos aproximando da Copa do Mundo, que começa na próxima quinta-feira. O jogador pensa muito nesse momento também. Vamos para o nosso último intervalo aqui no Brasil Esportes. Em seguida, vamos saber as chances reais de duas seleções, Equador e Inglaterra. E também vamos voltar a falar novamente com o André e comentar mais sobre os amistosos que vão acontecer hoje, além, da seleção brasileira que joga contra a Sérvia. A gente volta já. De volta ao Brasil Esporte, a gente vai falar pela última vez com o André Isaac nesta sexta-feira, André. E aí eu só quero que você fale pra gente, pra você daí de casa, que horas que a seleção brasileira vai chegar no Morumbi? Chega por volta das 2h30 da tarde, o jogo às 4 horas, logo depois do jogo a delegação volta para a Granja Comari. No sábado os jogadores terão folga. E lembrando que além da possibilidade, mesmo pequena hoje, da novidade do William, a seleção brasileira tem outras duas novidades em relação ao último amistoso já confirmadas. A volta do Thiago Silva no lugar do Dante e o Ramires sai e devolve o lugar para o Paulinho, o titular da equipe. Arrasou, viu, André? Muito obrigada pela sua participação, viu? Um bom amistoso para você e a gente volta domingo, já que amanhã não tem programação, a gente volta domingo às 10 horas da noite. Direto de Teresópolis no domingo. Então tá, André, fica com Deus aí, tudo de bom, viu? Um abraço. E antes de a gente falar sobre essa péssima notícia para a seleção francesa, que foi o corte do Ribéry para a Copa do Mundo, a partir de segunda-feira, a TV Aparecida preparou uma surpresa para você, por causa dessa Copa do Mundo que começa no dia 12. Nosso programa vai começar a partir de segunda, a 1h15 da tarde, até as 2 da tarde. Então agora você vai ficar aqui com a gente mais 45 minutos, mais 15 minutos vendo nossa cara, minha cara do Cleison. Novidade boa, né, Cleison? Claro, principalmente para quem não tem esse privilégio, Luciano? É isso aí. Vamos lá, vamos falar dessa notícia aí do corte do Ribéry. Hoje todos, da imprensa, redes sociais, todo mundo ligado nessa notícia. A Federação Francesa de Futebol postou no site que o Ribéry não vai fazer parte desta Copa do Mundo em função de uma lombalgia. Ele não conseguiu se recuperar. Ele fez um teste pela manhã, mas sentiu. A dor ainda é aguda. A Copa do Mundo perde, A gente não vai poder ver de perto esse astro, esse craque, que é o Ribéry, principalmente a seleção francesa. E aí já foram anunciados mais 2 jogadores que entram aí para suprir o Ribéry. Será que vai dar conta do recado, Cleison? Olha, suprir hoje essa ausência do Ribéry é meio complicado. Ele é um daqueles jogadores também que não tem um substituto com as mesmas características, a altura, que a gente falava inclusive do Neymar, que é um jogador que hoje não tem um substituto à altura na seleção brasileira. Um jogador de qualidade importante, assim como o Benzema fazia do ataque francês um ataque forte, então fica fora e pegou de surpresa, apesar de saber que a contusão dele é uma contusão complicada, uma lombalgia, já havia sentido antes, e ele mesmo na foto que a França fez antes de vir para o Brasil, antes de começar a se preparar para vir para o Brasil, a França que chega no Brasil na próxima segunda-feira, o Ribéry já demonstrava que dificilmente estaria na Copa do Mundo, porque ele não estava realmente alegre, muito triste, já sabendo que dificilmente viria para o Brasil. Ele que perdeu a oportunidade, inclusive, de disputar a final da Copa em 2006. Ele tinha sido expulso, não decidiu contra a Itália e esperava fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil e ter um sucesso maior com a seleção francesa, mas acabou não conseguindo. É isso aí, para fechar esse Brasil Esportes, agora o Cleison vai falar sobre 2 seleções, Equador e Inglaterra. Ao contrário da França, as 2 vêm completinhas, Exatamente, vêm completas as 2 seleções, a seleção da Inglaterra e a seleção do Equador. Essas 2 seleções se enfrentaram, inclusive, anteontem, Fizeram esse amistoso aí lá nos Estados Unidos. A partida terminou empatada por 2-2. As seleções contando com seus principais jogadores. Tivemos, inclusive, até uma confusão ali envolvendo o Valência e o Sterling. São jogadores que atuam na Inglaterra. O Valência atua no Manchester United, enquanto que o Sterling atua no Liverpool. Mas, inclusive, aí, esse belo gol feito aí pela seleção do Equador. As 2 seleções já definidas, já com as suas convocações prontas. Vamos então aqui, colocar no nosso telão aqui. Começar com a escalação do Equador, Vamos lá, pode ser. Vamos começar com
com a seleção equatoriana e os convocados é do técnico Reinaldo Rueda. Goleiros Baguera, Boni e Domingues. Defensores Aquilier, Ayovi, Bagui, Eraço, que é zagueiro que defende o Flamengo, Guagua e o Paredes. Jogadores de meio campo, Arroio, Castillo, Grueso, Ibarra, Fidel Martínez, Edson Mendes, Noboa, Saritama e Valência. Atacantes, Jaime Ayovi, Caicedo, Monteiro, Rojas e Ener Valência. Então tá aí agora para vocês a escalação da Inglaterra. Vamos então aqui com a escalação da seleção inglesa do técnico Roy Hodgson. Jogadores convocados, goleiros Joey Hart, Ben Foster e Fraser Foster. Defensores Jagielka, Glenn Johnson, Luke Shaw, Gary Cahill, Phil Jones, Baines e Smalling. Meias, Barkley, Wilshere, Henderson, Adam Lallana, o Gerrard, Frank Lampard e Milner. Atacantes, Chamberlain, Lambert, Sturridge, Welbeck, o principal deles, Wayne Rooney e o Sterling. Seleção, portanto, da Inglaterra, que chega aí com alguns jogadores experientes, outros jovens valores também. A Inglaterra que tenta ser a grande surpresa nessa Copa do Mundo. Então tá, para fechar, vamos ler alguns torpedos aqui. Tô devendo para vocês, né, gente, nessa correria aqui de programa. Começando com o incentivo aqui, ó, do Deco, lá do Mato Grosso do Sul. A Copa do Mundo é nossa, vamos que vamos, Brasil. Então tá aí, certinho a animação do torcedor brasileiro. O Brasil ganhou hoje, Fernando de Carauari, Amazonas. Posso uma vitória magra do Brasil. Magra? Não tão gorda como no Panamá? Outra pergunta, se o Brasil ganha hoje. Boa tarde, Luciana. Me chamo Gilson, sou torcedor do Vasco e sou de São Luís, do Maranhão. Gostaria de saber se o William pode ser titular absoluto no lugar de Oscar, pelo que vem mostrando em campo. Hoje, acho que não, né? No caso do conceito do Felipão, mas pra muita gente, pra mim também, ele tá merecendo ser titular na seleção brasileira pelo que vem fazendo. Tá. Tem uma aqui que eu não vou poder ler. Gente, tô de olho aqui nas pegadinhas, viu? Cleison, por que o Brasil não marca um jogo amistoso contra o Ibis? KKKKK, Juareja, Adamantina, São Paulo. Brincadeirinhas à parte. Olá, boa tarde, um prazer participar do programa. Você acha que a seleção sem o Neymar conseguiria vencer a Copa? Alain e Geisa da Fazenda Pimenteira, município de Quixabeira, Bahia. Alain? Isso. Olá, acho que não. Acho que o Brasil tem hoje uma dependência muito grande do Neymar e fica até difícil da gente analisar, porque o Neymar, ele é um jogador muito participativo, ele vem participando das convocações da seleção brasileira e vem jogando boa parte dos jogos. Mas eu não vejo a seleção brasileira tendo um bom desempenho sem o Neymar. Quem é mais dependente de um jogador? A seleção de Portugal ou a brasileira? Em relação ao Cristiano Ronaldo e ao Neymar? O Brasil ainda tem valores individuais que conseguem deixar a seleção brasileira num futebol com um nível destacado. Portugal sem Cristiano Ronaldo não é ninguém. Aqui tem o Lucas. O Lucas deveria ser convocado. Beijos, não colocou nome. Você concorda com ele? Lucas, que ele meio atacante para Paris Saint-Germain, né? Sim. Eu acho que o Lucas, ele perdeu o espaço dele. Eu acho que ele deu bobeira. Eu acho que a bobeira foi dele, não conseguiu jogar bem, foi reserva e por isso ficou fora da Copa do Mundo. Mas era um jogador que há 2 anos eu imaginava que estaria aqui no Brasil. Então tá, vambora, Cleice. Voltamos domingo às 10 horas da noite. Lembrando que a partir de segunda-feira o nosso programa começa 1h15. Grava aí, viu, gente? Quero agradecer a participação de todos vocês e até domingo. Tchau.